começaremos agora a nossa terceira aula do módulo 2, onde nós estamos falando um pouquinho sobre o template, e eu vou mostrar para vocês algumas outras capacidades e características de visualização aqui dentro do Revit, e o relatório de erros, como que ele apresenta esses erros durante o processo de projeto, que ajuda muita gente no entendimento do que está acontecendo. Eu vou abrir aqui um dos projetos antigos que eu estava mexendo para que vocês possam observar essas possibilidades de visualização. Vou fechar aqui enquanto carrega, talvez demore um pouco. Bom, aqui o projeto foi aberto e eu tenho uma residência, né, de 2 pavimentos, aonde eu estou visualizando ela com nível de detalhe alto, em cores consistentes. Aqui, por exemplo, é um assoalho de madeira. Se eu trocar para cor realista, ele vai me mostrar a textura certinha da madeira. Como essa textura não é bem-vinda aqui, porque é um projeto, um desenho técnico, né? Então eu vou tirar, eu posso colocar linha oculta, por exemplo, para ficar em preto e branco, tá? Ou posso colocar aqui em cores consistentes também, para ficar colorido. Mas aí no padrão de apresentação das prefeituras, a maioria é preto e branco mesmo. Aqui eu já tenho passado alguns cortes, né? Então eu posso mostrar para vocês aqui na barra do navegador onde eles ficam, né? Se eu der 2 cliques, por exemplo, aqui no corte H, ele abre para mim como é que tá esse corte, com todos os textos inseridos. Aqui ele tá nas cores realistas. Se eu colocar sombreado ou linha oculta, ele modifica para mim também o tipo de visualização desse corte. Aqui tá o meu eixo em corte também, né? Para que eu possa compreender melhor a posição aqui durante o desenho. Outra configuração aqui, gente, de visibilidade, é quando o desenho está muito cheio de informações, né? Vamos supor que eu não quero apresentar todos essas informações nessa planta. Eu quero que a pessoa possa entender melhor o que está acontecendo nela. Então, basta eu selecionar, por exemplo, eu não quero as cotas aqui. Eu seleciono as cotas e um atalho para esconder as cotas dessa visualização é VH. É como se fosse um very hide, né? Esconder verdadeiramente. Se eu não quiser, se eu quiser esconder só temporariamente, por exemplo, se eu quiser, só enquanto eu estou explicando o projeto, esconder essas cotas, eu posso selecionar uma cota e dar somente HH. Hide vai esconder somente essa cota, tá? Então, o VH, ele exclui todos os elementos desse segmento cotas. Então, eu seleciono VH, ele exclui todas as cotas. Se eu quiser apenas momentaneamente esconder um ou outro detalhe, eu posso ir no HH, que ele vai esconder temporariamente. Ele vai aparecer aqui, ó, ocultar isolado temporário, que tem algum elemento escondido no meio dessas cotas. Por exemplo, se eu não quiser ver, eu vou apertar aqui em uma, vou dar um VH e vou também apagar os meus ícones de corte, tá? Eu vou selecionar VH também, ele vai apagar todos os cortes. Esse aqui, por exemplo, os símbolos, né? Que depois a gente vai aprender a aplicar de portas, né? De janelas para fazer as tabelas. VH, vou esconder também. Os de janela não apagaram, vou selecionar VH também. Beleza, Carol. E agora? Me arrependi. Não quero, agora eu quero voltar com alguns elementos. Aonde que eu vou definir a visualização? Eu vou em VG, tá? Mostrar as categorias que estão ocultas. VG me mostra essa tabela, onde eu posso ver as categorias ocultas. Por exemplo, aqui, onde eu tenho categorias de anotação, né? Ó, eu ativo novamente os cortes, eu ativo novamente as cotas, as elevações que foram apagadas, e todos os que estão desmarcados eu posso, ó, identificadores de janelas, identificadores de portas, ok. E aí eles voltam para cá, tá bom? Então, se eu fizer isso com o VH, eu vou em VG para ativá-los novamente. Se eu fizer isso com o HH, é só apertar HR que ele volta a aparecer, né? Por exemplo, eu posso selecionar um monte aqui, ó, e dar HH. E aí é só eu ir em HR que eles voltam de uma só vez. Então, são duas formas de esconder e de visibilizar esses
componentes. Uma outra característica interessante aqui das ferramentas é que, por exemplo, se eu não sei como funciona a aplicação de cada uma delas, eu posso posicionar o meu mouse sobre uma dessas ferramentas e o Revit tem uns vídeos, né, uns vídeos curtos, umas ilustrações como essas, que me auxiliam no entendimento de como aplicar cada uma das ferramentas, né? Então, por exemplo, eu posiciono aqui sobre texto, ele vai me mostrar o que é possível de se fazer com texto. Eu vou posicionar aqui sobre shaft, ele vai me mostrar como que funciona a abertura de shafts, né? Aqui, por exemplo, abertura em parede, eu posiciono, ele vai me mostrar. Talvez não rode aqui, porque demora um pouquinho, ó. Não foi possível reproduzir o clipe, possivelmente, devido a um arquivo danificado do vídeo. Então, eu posicionar aqui, ó, abertura vertical, ele vai me mostrar o que é que ele está fazendo, né? Que tipo de... como é que fica, né, a execução da ferramenta. Então, qualquer uma que vocês tiverem dúvida, é só posicionar o mouse por cima e entender do que realmente cada ferramenta se trata. Isso é bem legal. O Revit, gente, por ele ser uma linguagem paramétrica, como eu havia falado para vocês, ele não tem como sobrepor informações. Né? Por exemplo, se eu desenhar uma parede dentro da outra, ele vai acusar um relatório de erro que vai aparecer aqui embaixo. Vou tentar fazer isso aqui para vocês, WA, que é a parede, né? E vou desenhar uma parede em cima desse pilar. Olha o que ele vai falar aqui embaixo. Uma parede e uma linha de separação de ambiente se sobrepõem. Uma delas pode ser ignorada quando o Revit encontra limite de ambiente. Encurte ou exclua a linha de separação. Então, aqui, ó, ele vai deixar eu manter a minha parede, mas ele vai mandar excluir. Aí eu cheguei a parede para dentro da outra, ó. As paredes realçadas se sobrepõem. Então, ele não permite que os elementos estejam sobrepostos. Ele me fala quando eu tenho que deletar. Isso é interessante porque aí não há uma possibilidade do desenho estar errado, né? E aí, então, ele mostra sempre esse relatório de erros quando alguma coisa deu errado. E aí, vocês podem ler e tentar solucionar o problema que está acontecendo. Isso aqui é bem interessante quando a gente vai falar de compatibilização, porque, por exemplo, tubulação passando em cima de tubulação, tanto do esgoto, né, do hidrossanitário, quanto da tubulação de água, que vem da caixa d'água, né, se elas se confundirem, ele vai me acusar que uma está sobrepondo a outra, e assim a gente pode fazer a compatibilização antes mesmo de finalizar o projeto. Aqui, como nós temos um projeto completo, eu vou colocar aqui no 3D para que vocês observem aí. Como esse projeto já estava configurado para impressão, né, vocês estão vendo que o 3D está sendo cortado. E aqui é uma outra característica da visibilidade do desenho que vocês precisam saber. Na barra de propriedades, nós temos aqui a opção, ó, de recortar vista, que é o que está acontecendo, ou não recortar vista. Então, se eu desativo essa opção aqui, ele me mostra o 3D completo. E aqui, ó, segurando o Shift e apertando o botão do Scroll, botão do meio, eu posso observar um pouco melhor. Zoom, né, com o Scroll para frente, Scroll para trás, e assim eu vejo aí o meu 3D todo sombreadinho, né, mostrando aí todo o madeiramento do telhado. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, né, uma aula só sobre cortes, sobre caixa d'água também, a parte hidráulica, né? Elaboração de componentes especiais. E é isso, ficamos por aqui nesse nosso módulo 2. Espero que vocês tenham curtido e vamos partir agora para o módulo 3. Até a próxima!